O que é engenharia de produção? Por que escolher esta profissão? E o que faz o engenheiro de produção? Bem-vindo ao nosso Engenharia de Produção Brasil. Muito prazer, eu sou o Edson Martins, eu sou engenheiro de produção e estou aqui para trazer conhecimento, compartilhar, mostrar a rede para você. E aqui é o seu lugar nobre, grande engenheiro de produção, líder, gestor, o lugar que você vai entender tudo sobre essa nobre profissão, ramo de atuação, salário, oportunidade de emprego, ferramentas, técnicas e muito mais. E aqui também você pode compartilhar a sua experiência e fazer com que todos saibam quem é você, como você atua e a sua importância no cenário nacional e no mercado produtivo. Bom, aprenda de uma vez por todas neste vídeo a responder para os seus parentes, para os seus amigos e para sua avó quando ela perguntar o que faz engenheiro de produção. E eu tenho uma surpresa para você. Se você ficar até o final deste vídeo, eu vou lhe entregar um PDF com uma ferramenta que você vai aprender a encontrar a causa raiz do problema. Ou seja, você não vai ficar resolvendo mais problemas paliativos, você vai resolver de uma vez por todas. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, vai lá no nosso YouTube, clica embaixo lá na bio do nosso Instagram, que lá nós temos no YouTube, na descrição do nosso vídeo, está o link dessa ferramenta. Mas eu só vou te contar qual é a ferramenta no final desse vídeo, se você ficar até o final. Valeu, galera! Parece ser um assunto óbvio, parece ser um assunto muito tipo, eu já sei o que é engenheiro de produção. Para você pode parecer óbvio, para mim é óbvio, para mim é muito claro, mas tem muita gente hoje que está pensando em ingressar no meio acadêmico, ingressar na universidade, buscando a sua profissão e ainda não sabe de fato o que faz o engenheiro de produção. Então, eu peço para você que comente para que a gente agregue valor para as pessoas que não conheçam ou não saibam o que faz o engenheiro de produção. Legal? Então, se você também está gostando, se você está achando interessante, compartilha com seus amigos, compartilha com aqueles que estão pensando em fazer a faculdade, expandir seus negócios ou simplesmente sobreviver a essa crise proporcionada pela pandemia. Fácil? Não vai ser fácil, ninguém disse que vai ser fácil, mas pode se tornar um desafio cheio de oportunidades de melhorar, ajustar e crescer, adaptando alguns processos, modelos de negócios. Afinal, um dos pontos fortes que se deve trabalhar muito em engenheiro de produção é a sua criatividade ou a capacidade de pensar fora da caixa. Você vai ouvir muito esse termo lá na sua faculdade. E se você está cursando engenharia de produção, se você já é formado e nunca escutou essa pergunta de ninguém, eu vou te contar uma coisa, algo está errado. Porque muita gente pergunta pelo fato de não ter clareza do que é engenharia de produção. Então, no início da minha graduação, eu vou confessar para vocês que, apesar de eu saber o que é o engenheiro de produção, o que faz, eu tive bastante dificuldade, eu tinha bastante dificuldade de conseguir explicar para as pessoas o que era engenharia de produção, principalmente para os mais velhos, no caso minha avó, minha mãe, mas também não posso condená-las, afinal de contas, a produção, para quem não conhece, realmente associa somente ao chão de fábrica. Muitos acreditam que a engenharia de produção está relacionada somente ao chão de fábrica, até pelo nome, produção. Muitas pessoas já me perguntaram, já fizeram essa pergunta, mas então o engenheiro de produção só vai atuar na produção? Não, não vai atuar só na produção. O engenheiro de produção ele pode atuar em tudo que é gerenciável. Ele é preparado, ele é treinado, ele é desenvolvido com base em gestão. Então, se é possível gerenciar, se é possível tomar decisões que vão otimizar o processo, sim, o engenheiro de produção consegue. Ele é capacitado para fazer isso. E vamos partir lá do princípio. A primeira pergunta que todo mundo me faz: o que é engenharia de produção? Você sabe responder com clareza o que é engenharia de produção? Bom, vamos partir lá de trás. A gente teve ao longo dos séculos um crescimento muito grande das indústrias, principalmente no século XVIII, com a introdução das máquinas a vapor na indústria. E isso, as pessoas começaram a trazer o quê? Força, mais força, acelerando a produção. Isso aconteceu onde? Lá na Inglaterra. Lembra? Lá na Inglaterra, no século XVIII. Já no século XX, trazendo para o nosso período aqui mais perto da gente, devido à ampla concorrência e a briga por mercado, nós tivemos uma demanda que caiu para os empresários e para os donos de empresa em geral. Que seria o quê? Encontrar um profissional que conseguisse ter uma visão técnica. Beleza, conseguir ter uma visão técnica, até aí, legal. Mas que conhecesse do quê? Presta atenção. Conhecesse de processos, de engenharia, para conseguir cuidar dos sistemas produtivos. E também esse mesmo profissional, precisaria ter uma visão sobre o financeiro, conhecer de custos de produção, de viabilidade técnica. Viabilidade técnica para quê?
para construir uma nova linha de produção, para reduzir custos, para construir até uma nova fábrica. Observa quão complexo e quão importante é a nossa profissão, porque ao mesmo tempo que a gente atua lá dentro do chão de fábrica, a gente atua também lá no processo estratégico, na estruturação de onde a empresa deseja chegar. E outro detalhe muito importante é que esse mesmo profissional precisaria conhecer de recursos humanos. Sim, recursos humanos, ou seja, como motivar uma equipe, liderar pessoas para um objetivo em comum e, claro, concluir a demanda de cada projeto que lhe fosse designado. Só que ainda não acabou. E esse mesmo profissional precisaria de uma visão estratégica, ou seja, não poderia apenas pensar no hoje. Ele deveria pensar em como a empresa deveria ou poderia estar no ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, projetando, ou seja, fazendo cálculos estatísticos matemáticos baseado no histórico da empresa, avaliando o mercado, para que conseguisse realmente manter a empresa competitiva e manter a sua fatia de mercado, ou seja, o market share. Beleza? Então observa que nós, engenheiros de produção, temos uma grande gama de oportunidade de trabalhar. E um profissional com uma visão completa como essa, naquele período, no século XVIII, XIX e XX, era muito difícil de se encontrar. Daí surgiu uma grande necessidade. Vamos formar profissionais com essas habilidades e com essas capacidades. Daí foi onde surgiu o curso de Engenharia de Produção. Ou seja, formar um profissional com uma visão completa no sistema produtivo com base nessas 4 áreas que eu falei para vocês. Vocês se lembram qual é? A primeira área é a área técnica, a área financeira, recursos humanos e uma visão estratégica. A engenharia de produção é o campo da engenharia que pesquisa, ele realiza muita pesquisa, mas também obtém avanços quanto à implementação do sistema de produção, a gestão e tudo que envolve o processo de uma empresa. Por exemplo, matéria-prima, máquinas, capital humano, recursos, ativo, transporte, logística. Sim, logística também. O profissional de engenharia de produção, ele atua em diversos segmentos, como no setor de indústria, comércio, varejo, serviços, hospital, naval, em todos os segmentos. E para completar essa pergunta, o engenheiro de produção é um profissional completo. Sim, ele é um profissional completo. E a engenharia de produção engloba conhecimento das diversas etapas do processo de uma empresa, desde a gestão de pessoas até a entrega do produto final para o cliente com muita qualidade. Inclusive, a qualidade é controlada, sim, e pode ser gerenciada pelo engenheiro de produção. Mas por que escolher a engenharia de produção? Ou seja, por que escolher e estudar engenharia de produção? Bom, estudar engenharia de produção é algo complexo de explicar, mas ao mesmo tempo ele é simples. Por quê? Toda empresa, seja ela uma indústria, hospital, farmácia, transportadoras ou qualquer outro segmento, independente do seu ramo de atuação, ela necessita de profissionais capacitados para que ela sobreviva no mercado, considerando o nosso, digamos assim, a nossa concorrência, que ela é muito grande. Tem muita gente oferecendo o mesmo serviço. O que vai diferenciar você, produto A, do produto B, do cliente, do fornecedor B, é a qualidade que você implementa ou que você coloca no seu produto. Outro fator muito importante que o engenheiro de produção vai analisar no seu processo é a redução de custos. Sim, porque se você tem um custo menor de produção do que o seu concorrente B, você vai ter uma margem de lucro maior. E se você tem uma margem de lucro maior, você vai conseguir o quê? Investir, crescer, ampliar. Tá conseguindo compreender? Tá vindo comigo nessa jornada para conseguir compreender o que é engenharia de produção, o que faz, por que estudar engenharia de produção? Ou seja, um profissional com conhecimentos técnicos, mas que ao mesmo tempo tem a habilidade de gerenciar pessoas, gestão financeira e que tem a vontade de estar em constante atualização. Não se iluda, porque o engenheiro de produção ele tem que estar em constante atualização, porque o mercado, a gente vive no mundo VUCA, ele é muito volátil, ele é muito acelerado, o mundo da indústria ele é muito acelerado. Então sim, o engenheiro de produção de sucesso tem que estar todo o tempo se atualizando, buscando conhecimento, descobrindo as novidades, tecnologias, ferramentas, novos métodos de gestão, arriscando, implementando, aprendendo com o seu erro, buscando solução. Nós, engenheiros de produção, somos eternos resolvedores de problemas. Sim, nós somos contratados para resolver problemas.
E se você sente que tem essas habilidades, se você gosta de gerenciar, se você gosta de liderar pessoas, se você gosta de buscar soluções e não ficar procurando culpado, sim, engenharia de produção é para você. Mas como eu estou te dizendo, engenharia de produção é algo complexo, mas ao mesmo tempo é algo gostoso de fazer. Porque a partir do momento que você desenvolve um projeto e você trabalha nesse projeto e faz com que ele cresça, você começa a sentir um prazer gigantesco de estar trabalhando. E daí entra outros fatores como motivação e entender se realmente você está no caminho certo. Mas isso é material para um outro vídeo. Só que eu vou te contar uma coisa. Quais são as habilidades que um engenheiro de produção precisa ter? Vale lembrar que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem Vicente Falcone, nem Taishi Ono, ninguém nasceu com as habilidades ou sabendo matemática, física, termodinâmica, mecaflu, famoso mecânica dos fluidos, engenharia econômica, automação e outras disciplinas que compõem a grade da engenharia de produção. Nós aprendemos, desenvolvemos, instalamos essas habilidades em nós ao longo de um curso de 5 anos. Então, se você tem medo de cursar alguma coisa, cara, vai, faz, conhece mais, vê a grade curricular. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouco mais na próxima como é se tornar engenheiro de produção, quais são os passos para que você consiga ser um engenheiro de produção e que você consiga ser um resolvedor de problemas. Se você, como eu disse, almeja um cargo de liderança, se você realmente almeja alavancar sua carreira, a engenharia de produção realmente é para você. E eu tenho um convite muito especial para você. Tenho um convite para você, engenheiro, gestor, líder, professor, se tornar colaborador do Engenharia de Produção Brasil. E como você vai fazer? Você vai enviar o seu vídeo, sua foto, o material do seu trabalho, lá do projeto que você está participando, para o nosso e-mail, que é engprodbrasil@gmail.com. E o seu vídeo estará aparecendo aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Isso vai ajudar você a divulgar o seu trabalho, a divulgar a sua experiência e a adquirir conhecimento para toda a comunidade, ou melhor, inserir conhecimento para toda a comunidade. Então faça a sua parte, mande o seu vídeo, mande o seu material e torne colaborador do nosso canal, do nosso meio de comunicação. O que faz um engenheiro de produção? Bom, eu acredito que com toda a explicação que eu dei para vocês um pouco mais para trás, dizendo o que é um engenheiro de produção e por que escolher engenharia de produção, já tenha ficado bem claro na sua mente. Mas para a gente fixar, para ficar mais claro ainda para você entender se realmente é ou não para você, é esta profissão, este curso que eu digo para você que eu sou apaixonado pela minha profissão, pelo que eu faço, eu vou te trazer mais um resumo simples. Mas para simplificar, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, eu vou comparar a engenharia de produção à medicina, ao médico. Digamos o quê? Vamos lá. O engenheiro de produção, ele seria o médico. O hospital seria a fábrica. E o paciente seria o processo em si. Correto? Então vamos lá. Deste modo, podemos dizer que o médico trabalha no hospital para encontrar o diagnóstico de cada paciente e utilizar esses recursos. Ou seja, os recursos que o hospital tem para tornar melhor a qualidade de vida deste paciente. E quais são esses recursos? Medicamento, procedimentos cirúrgicos. Correto? Agora responda comigo. Como deveria sair esse paciente do hospital? Deveria sair melhor do que ele entrou. Correto? O médico visa o quê? Otimizar a qualidade de vida do paciente, visando eliminar qualquer problema. Compreendeu? Então vamos trazer já para o engenheiro de produção. O engenheiro de produção dentro da fábrica visa otimizar o quê? Os processos, a fim de eliminar os desperdícios e promover melhores e maiores resultados. Até aí, tudo bem? Então, elaborando um plano de ação para que os produtos mantenham o mesmo parâmetro, mantenham a mesma qualidade, reduza custo. Ou seja, o processo ao longo do tempo deve estar melhor do que quando o engenheiro de produção iniciou o seu trabalho, quando ele foi contratado pelo contratante, pelo empregador. Vou trazer outro exemplo prático para vocês. Vamos comparar agora a engenharia de produção com o meio jurídico. Digamos o quê? O engenheiro de produção, ele seria nosso advogado, ou advogado seria engenheiro de produção. O escritório seria a fábrica, que é onde o advogado monta a sua petição, onde ele estuda a estratégia para que ele vá para a audiência, que é o que? Montar o processo, que seria o processo, a máquina ou o processo fabril. Temos a seguinte situação. O advogado no seu escritório, em diversos processos, ele age visando melhor, ou seja, melhor para o seu cliente. Ou seja, com o objetivo de ganhar a causa em que ele está trabalhando.
defendendo. Do mesmo modo, o engenheiro de produção, ele opera dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, defendendo a causa. Mas que causa? A causa do seu empregador, do seu patrão. Mas o que significa ganhar a causa nesse momento para o engenheiro de produção? É trabalhar com foco na redução de custos, eliminando desperdícios. E quando eu falo desperdício, eu não estou falando somente de jogar matéria-prima fora. Há vários modos, há vários modelos de desperdício, mas eu vou gravar um vídeo também na sequência, logo, contando para vocês os principais desperdícios, pelo menos 8 desperdícios que acontecem nas indústrias. Mas veja bem, como é importante o engenheiro de produção, ou o líder ou gestor, ter uma visão muito clara de vendas, custos, marketing, market share. Pois se eu produzo com menor custo e tempo, isso significa que eu consigo o quê? Uma maior margem de lucro. Se eu tenho maior margem de lucro, eu posso investir o quê? Em treinamentos, cursos para os meus colaboradores, curso para mim, gestor para mim, líder, equipamentos novos. Ou seja, eu consigo ampliar a minha fábrica, eu consigo fazer uma projeção para que eu tenha um crescimento. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Está ficando bem claro para vocês? Deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Explanem a opinião de vocês para que a gente consiga agregar valor e agregar conteúdo para quem não conhece o que eu estou falando. E como prometido, eu vou trazer para vocês uma técnica que todo líder deve dominar. E você sabe qual é? Eu não estou falando de nada complexo. Eu estou referenciando uma palavrinha que você faz o tempo todo. Por quê? Comece sempre pelo porquê. Então você pode estar do outro lado agora me perguntando: tá, Edson Martins, mas por que você está dizendo isso? Bom, nós engenheiros de produções somos contratados para resolver problemas, apresentando o quê? Soluções simples. Não necessariamente comprando máquinas ou alugando outros espaços para aumentar nossa capacidade de armazenagem, até porque estoque em excesso é dinheiro parado. Dinheiro parado não é legal. Nós, engenheiros de produção, somos contratados para apresentar soluções simples com o menor custo possível que elimine ou minimize o impacto de todo e qualquer adversidade que ocorra dentro do processo de fabricação ou administração da empresa e da corporação de forma geral. E uma técnica muito poderosa e simples que eu utilizo nos meus processos de consultoria, principalmente quando eu estou no início, é perguntar por quê 5 vezes. Como assim 5 vezes? Você pode estar se perguntando agora, mas como assim? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina você, engenheiro de produção, você está numa indústria e uma máquina de repente para de funcionar. E você é chamado juntamente com o líder da manutenção para resolver aquele problema. E chegando lá você percebe que a máquina fez o quê? Ela queimou o fusível. E rapidamente o mecânico ou a pessoa que está te acompanhando já vai querer trocar esse fusível. Mas espera aí, agora vem o porquê. Por que essa máquina parou? Primeiro, por quê? Porque a máquina queimou um fusível. Beleza, legal. Tá, mas por que ela queimou um fusível? Porque ela teve uma sobrecarga e a lubrificação do rolamento está inadequada. Opa, peraí. Tá, beleza. E por que a lubrificação está inadequada? Porque a bomba da água não está funcionando muito bem. Observa que você já conseguiu caminhar alguns passos. Já chegou na bomba d'água, a bomba de óleo. Digamos assim, a bomba de lubrificação. Então você já percebeu que o fusível está relacionado à lubrificação. Tá, mas espera aí, ainda não acabou. E por que não está lubrificando direito? Porque o eixo da bomba está gasto. Você observou ali que o eixo da bomba está gasto. Então você desce mais uma vez e último porquê. Por que o eixo da bomba está gasto? Porque entrou sujeira. Então peraí, opa. Conseguimos encontrar a causa raiz do problema, a causa da manutenção. Ou seria o quê? A limpeza do equipamento. Primeiro vamos limpar. Limpou? Beleza. Legal. Então agora vamos entender o porquê está acontecendo. Bem provável, a manutenção ou a limpeza do equipamento não está sendo feita de forma correta ou com a frequência necessária como manda o fabricante. Não tem um cronograma de limpeza, a manutenção não está sendo respeitada ou não há, muitas vezes, um plano de manutenção claro. Por esse motivo, provoca sobrecarga, que provoca o queima do fusível, que é para a proteção do equipamento. E qual seria a solução? Você encontrou o problema raiz, a causa raiz. Qual seria a solução desse problema? A solução desse problema seria colocar um filtro na bomba de lubrificação e verificar ou providenciar um plano de manutenção de acordo com as orientações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada processo. Lembrando que em alguns processos a manutenção deve ser feita de acordo com a sua utilização e não necessariamente do fabricante. Muitas vezes nós temos que elaborar um plano de manutenção preventiva, corretiva,
antecipando o que o fabricante manda devido à carga que é aplicada naquele equipamento. Então veja como é interessante você se perguntar o porquê várias vezes. Compreendeu essa técnica poderosa dos 5 porquês? Tá claro na sua mente? Comenta aí, deixa o comentário lá embaixo. Então comece a praticar, que você vai observar que você vai começar a eliminar a causa raiz do problema. Por exemplo, o mecânico poderia simplesmente trocar o fusível, como eu falei. Mas será que ia resolver o problema ou ia queimar novamente? Se você quer fazer o download de um PDF para que você consiga fazer essa verificação em loco, para que você vá lá no chão de fábrica, para que você tenha um problema dentro do administrativo, você consiga resolver, vai lá no nosso YouTube, clica lá, dá uma olhada embaixo no corpo, lá no texto do nosso vídeo, que tem um link para você fazer o download desta ferramenta. São 5 porquês, lá tem toda a explicação, tem o exemplo passo a passo e você vai conseguir aplicar e vai começar a apresentar soluções diferenciadas na sua equipe, na sua empresa. Experimente, faça o teste e você vai observar que você vai começar a encontrar a solução para cada problema e vai eliminar realmente a causa raiz. E vai parar de ter aqueles problemas recorrentes que toda semana acontece a mesma coisa. Porque se está acontecendo toda semana, você está apenas tampando o sol com a peneira. Você está resolvendo o problema paliativamente, fazendo com que volte a funcionar, mas aumentando o gasto da empresa. Você não está pensando em custos, porque você está só resolvendo o problema daquele momento. Valeu, galera! Está gostando do conteúdo? Está gostando do material? Ficou claro para vocês? Então eu convido você a vir conosco na próxima semana que nós vamos aprofundar um pouco mais na engenharia de produção. E nós vamos falar o quê? Quais são as áreas que o engenheiro de produção pode atuar. Sim, nós temos um regulamento lá que tem algumas áreas onde você pode trabalhar e que você tem habilidade, você tem respaldo legal na lei para que você consiga atuar. Outra questão é, quanto ganha o engenheiro de produção? Essa é uma pergunta que me fazem constantemente. Qual o valor, qual o salário, qual a remuneração que o engenheiro de produção deve ganhar ou ele ganha? Sim, também está regulamentado, tem uma lei para isso. E também como é cursar engenharia de produção. Então, vem com a gente na próxima semana, dia 15/7, 15 de julho, às 20 horas, estará nosso próximo bate-papo, nosso próximo encontro. E eu peço para você que está pensando em iniciar sua trajetória nesta profissão incrível, que eu confesso, como eu já falei, que eu sou apaixonado pelo que faço. Então se lembre, esta comunidade não é minha, esta comunidade é nossa, nobres engenheiros de produção. E se você quer se tornar um colaborador, mais uma vez eu te faço o convite. Manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu e-mail, para que a gente consiga estar disseminando, mostrando para as pessoas a nossa importância, o nosso trabalho, o seu ramo de atuação e como você está contribuindo para um mundo muito melhor. Afinal de contas, a engenharia e nós engenheiros somos resolvedores de problemas, e resolver problemas torna a vida das pessoas muito melhor do que ela já é. Então compartilha conosco a sua mensagem, a sua foto, o seu comentário, para que a gente consiga cada vez mais mostrar para as pessoas o que é ser um nobre e um grande engenheiro de produção. E se você ficou até aqui, eu quero te dar os parabéns e dizer que sou grato pela sua atenção e lembrar que juntos, nós, eu e você, somos muito mais fortes. E por isso, eu agradeço vocês e desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima jornada. Fiquem com Deus.